Boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, a Marley me chamou aqui para encher o saco de vocês, tá? Eu podia não ter vindo, ela que me chamou, tá? Então, qualquer coisa, vocês culpem ela também. Mas brincadeira, Não, eu vou encher o saco de vocês mesmo, é importante, tem que ser assim mesmo. Então, gente, eu fico muito triste, sabe? É muito difícil falar sobre comportamento, mesmo sendo psicólogo, porque tanto a nutrição quanto a psicologia são cursos muito ruins. Tá? Eu co-orientei, né, alunos e alunas de doutorado, de mestrado, em algumas áreas, e em nutrição, tenho 4 alunos. Então, é um tema que me interessa bastante, assim, eu sou muito grato. A Malu está aí, ó, é uma delas. Né? E eu quero dividir com vocês algumas das minhas angústias. Tá? Eu vou fazer uma terapia inversa, eu vou dividir com vocês as minhas angústias, tá? Que eu tenho sobre comportamento como um todo. E, para isso, eu quero dividir com vocês a metodologia epistemológica que o Aristóteles nos ensinou muito tempo atrás. Por que as pessoas têm títulos? Por que as pessoas têm nomes? Eu fiz 5 anos de curso, virei nutricionista, virei psicólogo, virei engenheiro, virei médico, virei qualquer coisa. Né? Por que elas têm isso? Esse modelo educacional que a gente tem vem do começo da Revolução Industrial, né, uns 300 anos atrás, porque o objetivo desse tipo de educação não era formar as pessoas, era formar o operário. Tá? O objetivo daquela época era formar o operário. Boa parte de vocês são nutricionistas, né? Vocês são operários. Tá? Logo, vocês têm limitações inerentes à própria formação, que muitos de vocês não enxergam, é como um ponto cego. Você pode ser o melhor motorista do mundo. Você vai bater o carro se você for fazer uma baliza e tiver algo no seu ponto cego. Tá? Precisa do flanelinha. Tem um negócio ali. Né? Você pode ser o melhor motorista, você não consegue ver só pelo retrovisor. O problema é que, quando você estuda comportamento é uma atitude, uma área do conhecimento multidisciplinar. E aí eu quero mostrar para vocês quais são as áreas que o nutricionista, por exemplo, tem como expertise, que é a área fundamental deles, e quais áreas que são deficientes na formação de vocês. E eu falo mesmo da psicologia. Tá? A psicologia também tem áreas de atuação mais próprias e áreas deficientes. Só que, quando você estuda comportamento, você tem que juntar. E aí que está o meu ponto de esperança. Eu gostaria que, no final dessa apresentação, você deixasse de ser nutricionista. Assim como eu deixei de ser psicólogo. Eu nunca me senti tão psicólogo como eu me sinto hoje, mas eu não faço nada de psicologia. Nada. Absolutamente nada. Eu não tenho cara de psicólogo. Não é verdade? Eu não tenho cara de psicólogo, eu sei, mas eu faço psicologia, porque eu sou um cientista. A única coisa que eu sei fazer de verdade na minha vida é estudar, não sei mais nada. Eu estava pensando nisso outro dia. É meio triste, mas é isso mesmo. Né? Fazer o quê? Né? Então, vamos falar de 3 coisas nessa apresentação. Eu vou propor a ideia das 4 causas do Aristóteles, eu vou mostrar como isso funciona. Isso é uma metodologia que já vem bem antes da Revolução Industrial. Então, é a metodologia que se fazia há muito mais tempo do que a formação de vocês têm. Tá? Vamos aplicar algumas coisas para a formação do nutricionista / educador físico. Tem educador físico aqui, não tem? Tem uns perdidos, né? Então, vai valer para vocês também, tá? A lambada vai para os 2. E aí eu quero responder essa pergunta. Eu não estou dizendo se uma dieta funciona, eu estou perguntando se alguma dieta funciona. Isso é uma pergunta retórica. Nenhuma funciona. Isso vale para programa de exercício físico. O treino do Hulk funciona? Não. Mas você não conhece? Não funciona. E eu quero mostrar que nenhuma dieta e nenhum programa de exercício funciona utilizando as 4 causas. Tá? Vamos falar um pouco das 4 causas do Aristóteles. Aristóteles, você já deve ter ouvido falar que, um tempo atrás, todos os gregos eram de pedra e brancos. Né? De pedra. Todos eles. Depois eles ficaram pessoas, mas antes eles eram de pedra e brancos. Um deles era o Aristóteles. Aristóteles, num livro Metafísica, que já tem 2.200 anos, mais ou menos, propôs um método para você investigar as coisas, para você entender como as coisas funcionam. Tá? Isto vale para toda e qualquer coisa, não é só comportamento, toda e qualquer coisa. Tá? Quando você fala, às vezes, nas suas conversas por aí, tudo no mundo tem uma causa. Isso não é verdade. Tudo no mundo tem pelo menos 4 causas. Não tem só uma. Tá? Se você só descobriu uma causa, o problema está incompleto. Tá bom?
Vamos explicar. Eu vou dar um exemplo clássico do Aristóteles, depois eu faço uma aplicação. Tudo tem 4 causas: causa material, formal, eficiente e final. Tá? O Aristóteles, no Metafísica, ele dá o exemplo de uma cadeira. O que é uma cadeira? Por que uma cadeira é uma cadeira? É bem pergunta de criança, sabe? Nunca uma criança pequena chega para você e pergunta: por que bola chama bola e não pedra? Aristóteles se preocupava com isso. Metafísica é basicamente isso. Porque as coisas são o que são. E ele desenvolveu uma epistemologia de como estudar isso. Tá? Toda cadeira tem uma causa material. Existem certos materiais que você utiliza para fazer uma cadeira. Uma cadeira não é feita de nuvens, por exemplo. Se você olha para o céu, vê uma nuvem, e você parece que essa nuvem tem forma de cadeira, ela não é uma cadeira, porque não tem causa material. Tá? Você pode achar que ela é uma cadeira. Isso é um fenômeno psicológico que chama pareidolia. Quando você olha para as nuvens e acha que é um cachorro, ou quando você olha para o pão e acha que viu a Virgem Maria, isso chama pareidolia. Tá? Mas por que aquela nuvem que você está vendo não é a cadeira? Por quê? Porque não tem causa material. Ela é feita de uma substância que não gera a cadeira, que é o objeto que existe um fim em si. Tá? Quando você pensa em comportamento, qual é a causa material de todo e qualquer comportamento? O cérebro. Você só se comporta porque você tem um cérebro. Tá? Você só tem vício porque você tem um cérebro. Você só come porque você tem um cérebro. Sem cérebro, não come. Né? Também não vive, mas não come. Né? Então, parece meio óbvio, né? Parece meio besta, mas é importante pensar isso. Né? Tá? No caso da cadeira, por exemplo, madeira. Madeira, ferro, né? São causas materiais que geram uma cadeira. Dado que eu tenho esse material, por exemplo, se eu trouxer um toco de madeira aqui e botar aqui, quer dizer que existe a cadeira? Só porque eu tenho um toco de madeira? Não. Né? Essa matéria tem que ser transformada de uma certa forma lógica. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa madeira, esse toco de madeira, fazer um assento, pernas e um encosto. Só que eu deixo isso separado. Tudo separado no chão, as partes. Eu ainda não tenho a cadeira. Tá? Essas partes têm que estar unidas num sentido lógico, que co-substancia a existência da cadeira. Qual a aplicação disso para o comportamento? Qual é a causa formal de todo qualquer comportamento? Eu tenho um cérebro, beleza. Esse cérebro tem que estar funcionando bem. O que quer dizer estar funcionando bem? Ele tem que ter todas as partes organizadas de uma forma lógica. Tá? Vou dar um exemplo. Vocês conhecem um fenômeno que crianças nascem eventualmente, que chama genesia do corpo caloso. A criança nasceu sem o corpo caloso, que é a área que liga os hemisférios. Nasceu sem, não tem um hemisfério. Né? Ela tem um cérebro, tem causa material, mas para alguns comportamentos, ela não tem causa formal para exercer, porque o cérebro dela é separado. Um desses comportamentos é o vício em cigarro. Crianças e adultos, né? Porque a criança cresce, com a genesia do corpo caloso não se viciam em cigarro. Nunca. Tá? Por quê? Porque os neurotransmissores responsáveis pelo vício em cigarro alimentam as 2 áreas cerebrais e ela não tem conexão. Então a criança, por exemplo, ou o adulto, tem causa material para ter vício em cigarro, mas não tem causa formal. Eu posso pegar a cadeira, por exemplo, e porque sim, eu pego o encosto da cadeira, né, e coloco, em vez do lado de cima da cadeira, do lado de baixo. E as pernas eu coloco para o lado de cima. Eu construo uma cadeira de ponta cabeça. Ou seja, tem causa material, né? Mas não tem causa formal, porque os elementos da cadeira não estão organizados adequadamente, porque eu não consigo usar ela. Eu tenho uma pergunta agora. Vocês entenderam alguma coisa do que eu falei? Fez sim. Vou fazer outra pergunta. O que eu falei até agora fez sentido, mas você acha que não consegue reproduzir, não é? Exato. Se você está sentindo sim, pela teoria do Vygotsky está funcionando. Porque a aula expositiva não gera aprendizagem. Tá? Isso é importante. Tá? Pega o Metafísica para ler. Tá bom? Então, eu tenho a causa material, tenho a madeira, fiz as partes da cadeira e organizei essas partes num sentido lógico. Então, parece uma cadeira. Então, eu tenho causa material e formal. Além disso, eu tenho que ter a causa eficiente. O que é a causa eficiente? A causa eficiente da cadeira, uma cadeira não se forma na natureza. Você não tem árvores de cadeira. Ela não sai do chão, ela não é um bicho. Né? Para uma cadeira existir, tem que ter uma causa que gera a cadeira. Qual é? O marceneiro. Certo? Uma cadeira só existe porque tem um marceneiro, não é? É a causa eficiente.
Então, na natureza existe cadeiras em potencial material e formal, mas a cadeira só vai existir quando tiver uma causa eficiente, que é alguém que a faça. Tá? Qual a aplicação disso no comportamento? Se você pensar na cadeira, o Deus da cadeira é o carpinteiro, não é? Na verdade, porque ele que deu vida à cadeira, no ponto de vista de existência material, né? Quem é o seu Deus? Não tem a ver com religiosidade, nenhuma entidade transcendente. Quem é o seu Deus, senhoritas, senhores? É o seu comportamento. Você só é o que é porque você se comporta. Tá? É isso que te dá existência, é isso que te dá jogo, ciclo, movimento, é o comportamento. Tá? A causa eficiente de todo e qualquer comportamento é o comportamento observado. Então, por exemplo, eu posso observar no sangue, por exemplo, na causa material. Eu sei que você tem um cérebro, beleza. Esse cérebro começou a produzir cortisol. Tá? Para quem é de uma área biológica muito hard, vai falar, ele está estressado. Quem garante que está estressado? Você viu o cara se comportando? A causa eficiente? Isso já é uma cacetada em várias áreas da neurociência. Por exemplo, o fato de você ter um neurotransmissor numa quantidade maior do que o basal do indivíduo é indicativo de que ele vai se comportar daquele jeito? Não necessariamente. Tá? A área de nutrição quebra aí. A formação de vocês, se você pensar que quando você vai estudar comportamento alimentar apenas, tá? Pensa na graduação de vocês. O que vocês estudaram? Fisiologia, anatomia, né? Toda essa parte, as IAs todas, né? É causa material e formal, não é? Não é causa material e formal, como absorção dos alimentos, bioquímica, tal, difícil, né? Sofre, tira 4, fica de REC, aquela coisa, né? Fica difícil mesmo, né? Aí estuda causa material e formal, beleza, você está entendendo como funciona tudo, né? Só que onde que engasga a causa eficiente? Vocês tiveram alguma matéria de comportamento de verdade na graduação? Psicologia aplicada, né? Que era uma bosta, né? Era horrível, horrível. Eu digo por mim mesmo, porque a psicologia no Brasil é uma piada. Mesmo. Por quê? Qual que é o grande problema da psicologia? A psicologia do Brasil não estuda psicologia. Estuda as escolas de psicologia. Pense em psicologia, você vai lembrar de quem? Freud. Você vai lembrar... Mas não estuda psicologia. Isso é uma vergonha. Tá? E logo a formação de vocês nas causas eficientes também é ruim. Porque a psicologia no Brasil é uma piada. Mesmo. E é verdade, logo a formação de vocês no que diz respeito às causas eficientes também é uma piada. Né? E aí eu vou entrar depois na questão da dieta, mas para terminar, causa final. Né? Qual é a causa final de uma cadeira? Para que existe uma cadeira? Para você sentar, é o que vocês estão fazendo aí, né, gente? A cadeira existe para isso, é o objetivo último de uma cadeira. Quando você pensa em comportamento, qual é o objetivo último da existência de um comportamento? Você pode observar em 2 níveis. Ou no nível da sobrevivência do indivíduo, ou no nível da sobrevivência da espécie. Aí é uma questão mais evolutiva. Tá? Então, essa metodologia de você pensar comportamento mostra para vocês quais causas você estudou muito mais na sua graduação e quais causas eminentemente vocês não sabem. Vocês são tão mal formados quanto eu sou. Só que em caminhos diferentes. Eu sou muito mal formado. Eu fiz psicologia na USP. É muito ruim. E eu digo isso para os meus colegas. Eu digo tranquilamente. Eu tenho o mesmo diploma de um cara que estudou no mesmo ano que eu, que usa homeopatia, cristais, que blá blá, que usa abordagens totalmente anticientíficas com o mesmo diploma. Logo, a graduação não filtra nada. E eu sinto que vocês sabem a mesma coisa que eu. Vocês sentem a mesma coisa, não sentem? A porta está fechada, gente. Vamos conversar aqui, né? É verdade, né, gente? Misericórdia, né, gente? Tá? Isso tem impactos centrais para outras aplicações, né? Vamos estudar coisas de psicologia que não são estudadas na psicologia. Esses 2 conceitos são úteis, você google ele depois, tá? O conceito de framing e o conceito de heurística. Tá? O que é uma heurística? Kahneman ganhou o prêmio Nobel em 2002 com isso. Uma vergonha que eu não é estudado na psicologia, mas enfim. O que é uma heurística? Heurística é um viés. Quando você toma uma decisão não é uma decisão consciente, tá? Necessariamente. Boa parte das vezes as heurísticas são inconscientes. Quando você toma uma decisão viesada, tá? Sendo que esse viés é conhecido, por exemplo, decisões por preconceito. Preconceito de gênero, racial, por opção sexual e tal.
Tá? Esses tipos de decisão viesada, como você sabe a fonte? Ah, não, ele tomou uma decisão assim porque ele foi racista. Aí é uma heurística, porque você sabe a causa. Tá? Que é diferente de um viés qualquer, sem você perceber a causa. Então, imagine assim, você tem um conjunto de vieses, alguns desses vieses você conhece a fonte, é um subconjunto dentro. Esses subconjuntos são chamados heurísticas. Tá? As heurísticas, na teoria da Gestalt, da psicologia, é uma coisa da figura, é daquilo que você quer analisar. Por exemplo, imagina que entrou uma pessoa agora. Tá? Entrou uma pessoa pela porta e está aqui na minha frente. No momento que você conhece uma nova pessoa, você toma decisões internas, você não expressa em comportamento, mas você toma decisões viesadas. Não é? É normal isso acontecer. Por quê? Porque você tem que poupar tempo. Vai que essa pessoa te ataca. Vai que essa pessoa vai fazer algum bem ou algum mal. Você tem que ter uma predisposição a se aproximar dela ou se afastar, dependendo dessas prerrogativas, que são as heurísticas. Então, isso é algo da figura. Você tem o framing. O framing é algo do contexto, é algo que está no fundo. Eu conhecer uma pessoa que sobe no palco aqui é diferente de eu conhecer uma pessoa no bar. Se essa pessoa que entrou pela porta aqui tivesse entrado eu estou no bar, ela tivesse entrado, a minha percepção dela seria diferente, independente de como é a pessoa. Vou perguntar uma segunda vez. Vocês entenderam alguma coisa do que eu estou falando? As pessoas que você conhece, você nunca consegue conhecer uma pessoa sem o fundo, sem o contexto. Ah, a gente se conhece, Lembra quando a gente se conheceu em tal lugar? Isso determina muita coisa. Pensando em vocês nutricionistas. Imagina que eu preciso ir no nutricionista, estou meio gordinho, sei lá, tem algum problema. Aí você vai no nutricionista. Você entra lá, aquela sala branca, impecável, veja, litros de veja gasto para limpar a sala. Aquela coisa, aquele piso espelhado, bonito pra cacete, né? Aí você entra lá, aí vem o nutricionista de jaleco, aquela coisa bonita, né? Com Instagram reluzente, diploma, aquela coisa toda, né? Você entra lá, isso é o framing. O framing é esse contexto. Vocês aprenderam a fazer isso, né? Tem que fazer bonito, tem que dar uma boa impressão. A questão é, o que é impressão? Impressão é framing. Pensa o seguinte, se você me prescreve uma dieta, fudeu. Por quê? Porque quando você prescreve uma dieta para alguém, você já dá o ar médico. Então, se você está me prescrevendo uma dieta, quer dizer que eu tenho um problema. Se eu tenho um problema, eu quero melhorar. Logo eu vou contar com você, né? Tá? Se eu tenho um problema e quero melhorar, quando eu adotar essa prescrição, eu vou entender isso como um remédio. Aí pode ser que funcione, pode ser que eu perca peso, fique melhor, mais funcional. Só que quando acontecer isso, eu deixo de seguir. Por quê? Porque eu não estou mais doente. É igual um remédio, né, gente? Você vai no médico para quê? Para acabar o sintoma, não é? Esse é o problema de vocês. Vocês confundem comportamento com sintoma. Médico faz isso o tempo todo. Isso é base da formação do médico, confundir comportamento com sintoma. Médico quer fechar quadro, não quer analisar comportamento. Muitos de vocês fecham quadro e não analisam comportamento. Aí, não, então para analisar comportamento a gente tem que ir para a psicologia. Aí volta no ponto, que a psicologia é uma piada, né? Então vocês estão perdidos. Assim, basicamente, a gente está meio perdido mesmo. Assim, eu sou sincero, é verdade. Tá? Então, o próprio frame de fundo, você se apresentar como alguém médico. Gente, isso vale para educador físico também. Nutricionista e educador físico tem que parar de ser paga-pau de médico. Vocês promovem saúde e não doença. Então, para com isso. Educador físico tem que cheirar CC. Tá? Nutricionista tem que cheirar gordura, velho. Dedo queimado, sabe? Aquelas coisas, aquelas bolhas. É sério, gente. Que vergonha. É difícil mesmo, gente, é difícil. Por quê? Se você muda o framing, você já muda o posicionamento do indivíduo sobre a própria questão. Independente do que você faça, que é heurística. Independente do que você faça. Tá? Essa já é a primeira mensagem. Ah, mas está falando da boca para fora. Não, eu escrevi artigo sobre isso. Tá? Um desses artigos é... Você mata a cobra e mostra o pau, né, gente? Não dá para fazer assim, né? Porque, tipo, causar e sair correndo, né, gente? Não dá. Né? Esse é um artigo desse ano, janeiro de 2008. Assim, fazendo um resumido desse artigo, a gente investigou pai, mãe e criança. E ninguém lembra o que a criança come. Basicamente, pai não lembra o que a criança come, mãe não lembra o que a criança come, nem a criança lembra o que ela mesma come. O que faz todo sentido, né? Que ninguém lembra de nada. Porque comer, né? É comer, né? Como ninguém lembra direito o que come, na verdade tem muita divergência do viés,
você não consegue planejar nada, né, gente? Por exemplo, pense 2 tipos de variável. Ó, eu pego vocês e dou um recordatório. Imagine que você é uma pessoa bem intencionada, você não vai fraudar, tá? Você vai fazer bonitinho. Você pega seu recordatório 1 semana, faz lá obsessivamente, tá? Aí você me dá esse recordatório. E você vai me dar também o extrato do seu cartão de crédito. Tá? Você vai me dar. Qual dessas 2 fontes de dados são melhores para eu tentar descrever seu comportamento? O cartão de crédito ou o recordatório? Ah, obrigado. Né? Qual desses 2 é melhor para explicar o seu comportamento? Aí é o recordatório. Tá? Isso é outra coisa da psicologia que não é de boteco, por isso não é estudado no Brasil, né? Que é a diferença entre decidir e escolher. Tá? Vocês decidem muitas coisas, mas escolhem outras. Você sabe isso, comportamento de compra é assim, né? Você chega na loja, compra todas as coisas, enche o carrinho, parece o Candy Crush, né? Você enche o carrinho. Aí na hora que você gastou 20 mil reais, você vai pagar, você fecha a janela. Acabou o jogo, né, gente? Ou seja, você decidiu, mas não escolheu. Né? Você é o povo safado, entendeu? Você tem que fazer a dieta, você ganha a prescrição. A pessoa não segue. Aí eu já começo a responder a pergunta, dieta funciona? Não, nenhuma dieta funciona. Você pode escrever N artigos mostrando a dieta A é melhor que a B, por causa da fisiologia, causa material, por causa da relação lá dos metabólitos, causa formal. Mas o que adianta se a pessoa não tem compromisso com isso? Você não estuda causa eficiente. Aí eu fui estudar, né? Aí a gente vai estudar a aderência da pessoa. Porque não adianta nada você fazer uma coisa que é boa para você e você não fizer, né? Ou seja, não adianta. Né? É a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Eu posso descobrir uma coisa que é eficiente. Tipo, você comer de um certo jeito é melhor. Tudo bem, descobri a eficiência. Próximo, descobrir a eficácia. O que é eficácia? Eu pego grupos de pessoas, uma delas come a dieta, outra não. Vejo a eficácia da dieta. O que é efetividade? É ver o impacto disso na população. O problema das dietas é que nenhuma delas tem efetividade. Não funciona na população. Se as dietas funcionassem, qualquer uma delas, você não teria uma epidemia de obesidade, gente. Para de se enganar. Não, a gente tem que mudar o comportamento das pessoas. Você vai fazer como? Mágica? Bzz. Né, gente? Não. Tá? Eu fiz um artigo com exercício físico. Esse artigo é o seguinte. A gente pegou... Eram 100 e poucas pessoas, elas trabalhavam no mesmo prédio, todas trabalhavam no mesmo lugar, que era o Instituto do Sono. Nesse prédio, no 7º andar, tinha uma academia bem equipada mesmo, tal. Tinha o pessoal da educação física que fazia pesquisa com sono, estava lá. Né? A gente sorteou, trabalhavam umas 2.000 pessoas naquele prédio. A gente sorteou 100 pessoas, chegou para a pessoa e falou, olha, você acabou de ganhar 1 ano de personal trainer totalmente grátis. A pessoa, né? Né? Você vai chegar aqui, você pode sair 1 hora mais cedo do trabalho para treinar, que é no 7º andar, tá? Você vai vir no primeiro dia trazer a sua roupinha, né? Você não vai precisar levar embora, a gente lava a roupa. Então, nossa, até tapar a cara, então, nossa, que beleza. Beleza, você aceita? Porra, eu aceito, claro. Né? Aí fazem os testes lá para ver se está tudo certo, começaram. Né? 1 ano, tinha que fazer 3 vezes por semana. Começaram 1 ano, né? No dia 1, beleza, todas. Depois de 1 ano, quantas você acha que sobraram? 14. O objetivo desse exercício, desse artigo, era mostrar os aspectos motivacionais da pessoa antes de começar. E ver se isso determinava uma maior aderência, tá? Para o exercício físico, no caso. Aí tinha a parte do psicólogo, né, que era investigar ali. A gente perguntava para as pessoas, por que você quer fazer exercício? Eu quero fazer para melhorar minha saúde. Elas desistem antes. Por que você quer fazer exercício? Eu quero fazer para ficar gostoso. A pessoa desiste antes. Eu quero fazer exercício. Por que você quer fazer exercício? Eu quero fazer exercício para encontrar as pessoas diferentes e fazer amigos. Ela adere. Mais. E aí tem uma junção com as causas finais. Pense num passado evolutivo, gente. No caso do exercício. Um homem com... Nem precisa pensar muito. Um homem com 400 anos atrás, antes da Revolução Industrial. Um homem precisava fazer exercício? Ele precisava ter uma academia, uma carteirinha da FIT, sei lá o quê? Com um chaveirinho assim? Não, né, gente? A vida dele já era difícil demais para... Né? Ele tinha déficit nutricional, gente. Vocês têm que ficar felizes pra cacete. É a primeira época, é o primeiro momento na história da humanidade que a gente morre de tanto comer. É verdade, gente. Antes a gente morria de fome. Por nada.
Vocês têm que ficar muito felizes. Suicídio é a 4ª maior causa de morte do mundo. Se você ponderar isso bayesianamente para outras causas, o maior causador de mal para você é você mesmo, ao invés do ambiente. Isso é resultado de um processo social de evolução muito grande. As coisas não estão tão ruins quanto você acha. O fato de vocês estarem aqui mostra que não está tão ruim assim. Tá? O fato de a gente estar conversando sobre isso mostra. Tá? Só que tem um problema também, né? Tem um problema. No caso desse artigo de motivação, a gente viu que as pessoas não eram motivadas em fazer exercício. Elas eram motivadas, se você parear o exercício com outra coisa que é biologicamente relevante, que é o attachment, aí aumenta a aderência. Pelos primeiros 3 meses. O que você precisa no caso do exercício é manter a pessoa 3 meses. Depois de 3 meses entra a pira do exercício, né? Causa material. Aí a pessoa vicia, aí vai, crossfiteiro, vai, compra camiseta, põe whey e tal, né? Porque aí entra na parada. O problema são esses 3 meses. Vocês têm o mesmo problema com a dieta. Qual que é o problema? Se você se apresentar de uma forma toda asséptica, como médico, a pessoa nunca vai fazer um tratamento por 3 meses porque acha que é remédio. A menos que a pessoa se veja como um doente crônico. Não vai aderir à dieta, gente. Você está querendo enganar quem? Está gastando dinheiro com pesquisa à toa. Continue fazendo as pesquisas de causa material e formal, mas falta pesquisa da causa eficiente, por exemplo. Que comer é um comportamento supernatural, importante. Tá? Mas por que as pessoas comem do jeito que elas comem? Né? E aí entram áreas de causas eficientes que vocês não têm acesso. Uma delas é a psicologia, porque aqui ninguém no Brasil tem acesso direito, infelizmente. E outra é a antropologia, que tem a ver com as tradições culturais das regiões. Se você investigar, por exemplo, com o seu paciente, nem devia chamar paciente, mas enfim, aí é uma outra questão. Se você investigar no seu paciente quais são as tradições culturais que ele tem em relação à comida, você consegue fazer a relação entre comida a relação entre o se alimentar com a memória transgeracional dele, né, do ponto de vista histórico, vai fazer muito mais sentido a mudança de comportamento. Então, no caso do exercício, eu vou treinar porque o fulano, meu amigo, está indo e a gente está se preparando para uma corrida junto. Então, eu vou fazer exercício para me preparar. Né? Eu estou fazendo essa comida aqui porque é a comida da minha vozinha. É a comida do grupo, olha a saudade que eu tenho daquele lugar. Sabe? Então, muda a própria noção de dieta. Quando você tem um compromisso, na verdade, com as causas eficientes, não só com as materiais e formais. Tá? Essa dieta é boa para você porque você vai comer menos carboidrato. Isso não é argumento para o comportamento, gente. Você está pensando no carboidrato quando você está comendo, a não ser que você seja uma maquininha de caloria, né? Aí é muito ruim, né, gente? Não. Quando você vê uma coisa gostosa, você come. Você não fica contando as categorias, as calorias, gente. Você não faz isso. Tá? Eu fico triste de verdade, gente, com isso. Então, uma das minhas mensagens aqui, tanto para nutricionista quanto educador físico, cuidado com framing, cuidado com fundo. Tá? Você se apresentar como alguém ligado a biológicas é um erro. Nutrição não é uma área de biológicas. Tá? Isso é uma construção histórica, mas não científica. A nutrição se juntou com a medicina por um objetivo histórico, não lógico. Vocês estudam comportamento. Comportamento não é uma coisa de biológicas humanas ou exatas. Tem que acabar com essa besteira. Eu escolhi nutrição porque eu não gosto de matemática. Vocês entenderam o que eu pensei, né? Vocês entenderam. Tá? Escolhi psicologia porque eu não gosto de matemática. Velho, vocês estudam matemática, que esse é o problema, né, da nossa educação, né? Vocês estudaram matemática não para saber, mas para passar no vestibular. Esse que é o problema, né? Então você joga fora. Mas não, você tem que integrar isso no momento de mensurar o comportamento, analisar. Tá? O curso de vocês, ele tem um peso grande em biológicas, mas ele tem que se aproximar das humanas. Assim como a psicologia tem que aproximar das biológicas. É humano demais. A psicologia trata só de humano. Mentira. Tá? Minha formação em psicologia é como etólogo, que é o estudo do comportamento animal. Você estuda qualquer coisa. Bicho, macaco, galinha, aranha, tudo. E gente, que também é um deles. Cachorro e pessoa é muito perto. Tá? Dependendo da idade, é igual. Né? Por isso tem mãe de cachorro, pai de cachorro, né? Porque é quase a mesma coisa. Mas, enfim. Eu vou recomendar esse vídeo. Procure esse cara, o Nicholas Christakis. Ele é um médico com doutorado em Sociologia. Ele fez um vídeo que é o Futuro da Sociologia, que está no YouTube. Né? Esse vídeo é muito legal, porque ele trabalha com redes sociais e modelagem bayesiana para a obesidade. Só que ele não analisa as pessoas.
Ele analisa os grupos, as populações. Ele tem um trabalho super legal em escola. Que ele vê... Ele não fica monitorando os indivíduos, ele monitora os grupos, que é a perspectiva sociológica, né? Monitora os grupos. E aí ele vê que em grupos de crianças em que a pessoa pop... Lembra, né? Tem o bulinador e tem o pop. Né? Eu não lembro que lado vocês eram, né? Mas tem o bulinador e o pop. Quando o pop era gordinho, as pessoas do grupo dele tendiam a ficar mais gordinhos com o tempo. Ele não perguntou nada para as crianças. Lembra da ideia do cartão de crédito? Ele só ficava olhando. Ele viu que quando a pessoa pop do grupo era gordinha, os outros ficavam gordinhos. Aí ele começou a fazer intervenções nos gordinhos pop. Toda a escola começou a emagrecer. E nem percebia. Se eu, por exemplo, no caso do seu cartão de crédito, começar a colocar um pop-up, avisando, se você for... porque eu consigo ver o que você comeu, né? Dá para fazer uma estimativa nutricional, não é tão boa, mas no nível populacional, porque o objetivo da sociologia não é mudar vocês, é mudar a média da população. Tudo bem? O objetivo desse trabalho é mudar a média do peso na escola, não em cada um de vocês. Pode ser que para alguns de vocês não funcione, mas em média funciona. Tá? Essa é a perspectiva dele. E no caso do cartão de crédito, se eu colocasse um pop-up, falando, se você comer em tal restaurante, nem fala que é vegeta, não é um restaurante qualquer, você vai ganhar um desconto no seu cartão. A pessoa sistematicamente pode mudar o comportamento dela e a médio prazo ela pode perder peso sem perceber. Isso é clássico da psicologia da análise do comportamento, gente. O comportamento é mudado pelo ambiente. Por quê? Quem é o seu Deus? Seu comportamento. Você se comporta onde? No ambiente. Se eu mudar o ambiente, você pode mudar a percepção que você tem de você mesmo sem perceber. Isso chama educação. Né? Quando a educação não é voltada para o trabalho, é assim que ela é. Você nem percebe que está aprendendo. Quando ela é voltada para o trabalho, igual minha avó me falava, meu filho, você tem que estudar para ter um emprego e ser alguém na vida. Eu não consegui. Desculpa, avó. Porque minha vida é só estudar, eu não estudo no trabalho. Esse é o problema. Né? Outra coisa que mostra... eu tenho um podcast com um amigo meu, Ken Fujioka, que chama Naruhodo. Tá? A gente responde perguntas aleatórias das pessoas. Quaisquer perguntas. Por exemplo, o Naruhodo dessa semana era se vício em pornografia e masturbação é ruim. Foi da semana. Da semana passada era por que as pessoas dão risada. Na semana anterior é por que as pessoas têm tanta raiva nas redes sociais. Aí o da semana anterior era por que se comer pimenta faz mal. Então são perguntas aleatórias. Da semana anterior era uma menina que mandou um e-mail. Eu sou transexual, quero saber por quê. A gente fez um sobre transexualismo. Né? E tem esses dois episódios. Um é por que pássaros não têm medo de altura. Tá? Tem total relação com a nutrição. E esse é se comer carne altera o nosso humor. Porque a gente fica falando de microbiota intestinal, da relação disso com a... É causa material, né, informal. Com a produção de serotonina e tal, é uma área que interessa a vocês. O outro é mais relacionado com questões comportamentais. Tá? Então, a ideia, começando a fechar, a ideia para vocês é que a formação de vocês... Tem gente... Quem está na graduação? Tem uma fração razoável. Tá? Para vocês que estão na graduação, no caminho para terminar, no meio, enfim... Quando vocês se formarem nutricionistas ou o que quer que seja, isso não é o fim, é o começo. Tá? Isso é a primeira coisa. Agora que você vai começar a conversar. Entendeu? Não pensa, nossa, o pica das galáxias. Não, velho. Não, velho. Tá vendo errado. Tá? E mais, se você parar para pensar nas quatro causas aristotélicas dos fenômenos que você tem interesse em estudar na sua vida, né, você vai perceber que tem buracos. Qual que é o buraco da psicologia? A psicologia estuda muito causa eficiente, que é o comportamento, a clínica e tal, mas estuda pouca causa material e formal. O psicólogo sabe muito pouco de cérebro, de neurofisiologia, de neuroanatomia, de farmacologia. Sabe muito pouco. Né? Médico sabe muito das causas materiais, mas não sabe causa eficiente. Não sabe estudar comportamento. Por quê? Porque o curso de psicologia médica para médico é uma vergonha também. Porque eles estudam as escolas em psicologia e não psicologia. Chega para um médico. Você teve aula de psicologia médica? Tive. O que você estudou? Freud. Está errado. Véio, é aula de psicologia. Você tem que estudar psicologia. Né? Por exemplo, você chega, você fez curso de nutrição. Fiz. O que você estudou? Você vai falar, estou com duva. Não é, velho? Está errada a parada, né? Você estudou. Aí você vai descrever o que você estudou. Por isso que a formação de vocês está melhor que a do psicólogo. Porque o psicólogo lembra mais o nome do que o que fez. É triste, gente. É triste.
Tá? As 4 causas podem te ajudar muito a repensar isso para vocês. E aí eu volto nessa questão, para fechar. Se alguma dieta funciona, isso vale para exercício físico. Tá? Imagine que você comprou um halteres. Você comprou um halteres. Comprou, foi na loja, comprou um halteres, trouxe para casa, colocou no meio da sua sala. Imagina você sentado no sofá com um halteres na sala. Você vai ficar mais forte? Vai ficar mais forte, gente? Boa tarde, gente. Vai ficar mais forte? Não. Isso, não. Olha o seu closet, seu armário, sua estante. Você vai ter um monte de roupa de academia que você comprou. Hoje sim! Hoje eu vou ficar gostoso. Compra, faz aquela coisa. Vai a primeira semana na academia, aquele treino forte, fica doído pra cacete, né, gente? Aí na segunda semana já é safado. O treino já é safado, tô dolorido, não vou. Né? Na terceira semana já perdeu. Aí você usa aquela roupa, aquela calça de lycra bonita pra ir de manhã cedo, remelento, tomar café na padaria. Né? A moda da padaria de manhã é essas calças de exercício, Adidas, Nike, a fama da padaria de manhã, né? Essas coisas, aquele chinelinho. Ou seja, isso vale para dieta. É que isso não é possível, mas se fosse descoberto que uma dieta X é a melhor dieta, o fato de você saber isso, quer dizer que você vai emagrecer? Então, para que você fica vendendo essa ideia que dieta emagrece, gente? Para com isso, misericórdia. Sabe? O que muda? É um conceito da psicologia que chama aderência. Ou, o termo aderência é o termo usado fora da psicologia. Mas se você for procurar em psicologia, procure o termo compromisso comportamental. Tá? É a teoria do compromisso. É uma área da psicologia experimental. A ideia de compromisso tem a ver com a ideia de autocontrole. Que as pessoas fora da psicologia têm uma visão muito errada do que é autocontrole. Tá? O que é autocontrole? Autocontrole não tem nada a ver com o que você está pensando. Tem a ver com a sua percepção de tempo. Então, o que é autocontrole? Autocontrole é eu aguentar esperar em função de um ganho maior, frente a um ganho menor presente. Então, se eu chegar para você, o que você prefere? Ganhar R$2 agora ou R$20 amanhã? R$20 é bem mais que 2. Vale a pena esperar 24 horas. Né? Isso, logo você tem autocontrole. Por quê? Esses R$20 que você ganhou, vai ganhar, ele não vale R$20 ainda, porque ele não existe. Ele só vai existir amanhã. Vocês estão me entendendo? Então, o que você faz? Você prefere R$2 agora ou 20 amanhã? Você vai pegar esses 20 e trazer a valor presente. Você vai trazer uma expectativa desses R$20, ponderado pelo tempo. Tem que fazer conta. Tem. Tá? Para calcular. Quem faz isso? Economista. Faz muito mal porque não sabe comportamento, mas faz. Isso é chamado teoria da utilidade. Tá? Quando você traz a valor presente algo que está no futuro, você distorce esse valor. Se a sua vida é uma vida com muita dificuldade, talvez você distorça tanto esse valor futuro que não vale a pena, você fica impulsivo. Você fica alguém impulsivo, e por isso você engorda. Por isso. É a ideia da ansiedade. O que é ansiedade? Tem causa material e formal. Tem neurotransmissor, mas tem uma causa eficiente que não é estudada, que é o autocontrole. Quanto tempo uma pessoa aguenta esperar? O que é TDAH? O que é hiperatividade? É a sua percepção de tempo. Não é nada além disso, percepção de tempo. Como causa material, formal, eficiente e final, afeta a percepção de tempo de uma pessoa. Se afetar de uma forma disfuncional, você tem um problema de TDAH, de hiperatividade ou de obesidade. Tá? Então, estude essa teoria de compromisso comportamental com a aderência e associe com as 4 causas. Só que aí você vai ter que saber um pouco de matemática, mas não muito. Né? Porque isso é o resultado de uma equação. A aderência de uma pessoa a uma dieta ou um programa de exercício é uma equação, sendo que você coloca medidas de cada causa com um peso associado a cada uma. Você estudou isso no seu colégio. Y igual a B mais a X. Ioiô me xoxô. Lembra? Ioiô me xoxô? Minha terra tem palmeiras, anticanto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Lembra que você estudou isso? Professor de cursinho, né, gente? Isso fica imprintado no seu hipocampo. É o demônio aquilo, você sabe, né? É o demônio. Então, se você lembra disso, tá? Cada causa vai ter um peso associado. E quem determina esses pesos? O contexto. Se você é um nutricionista que trabalha dentro de um hospital,
com um paciente grave no hospital, óbvio que vai ter um peso maior da causa material e formal, porque a pessoa está no hospital, ela quer melhorar. Ela vai ter um maior compromisso com a dieta. Mas a maior parte de vocês não trabalha em instituição. A maior parte de vocês trabalha com a pessoa na vida dela. Que peso é maior? Que tipo de causa é maior no peso na percepção de aderência da pessoa? A causa eficiente. Quando você vai atender uma pessoa, eu quero melhorar minha qualidade de vida, não tenho nada de errado, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Você, como nutricionista e educador físico, você tem que prestar atenção mais nas causas eficientes, no comportamento do indivíduo, só que você não aprendeu. E aí você fica batendo cabeça na causa material e formal, que ajuda, mas só um pouco. O peso do A3 é maior do que os outros, nesse contexto. E aí você vai perceber que você tem que estudar mais coisas. E essa é a mensagem. Você estude mais. Estude mais, gente. Estude mais. Ai, meu Deus, eu estudo tanto, eu tenho prova. Você está pensando em prova, velho? Você está estudando errado. Você tem que estudar para saber, não para passar na prova. Tá? Não estou nem aí para sua ponderada, velho. Você não está... Dane-se sua ponderada. Não, entendeu? Não é a parada. Tá? Então, os pesos mudam conforme o contexto. Essa é a mensagem. Você pode usar as 4 causas para perceber o que você sabe, o que você não sabe, para aí você procurar quem sabe aquilo que você precisa saber. Né? Essa é a ideia. Tá? Obrigado. Está aqui os meus contatos. E... se tiver interesse, acompanhe o podcast Naruhodo, tá? Mande perguntas. Quanto mais doida a pergunta, melhor. Tá? Obrigado. Falei que era provocativo, mas, por favor, nos responda. O que Aristóteles diria da nutrição comportamental? Ele olharia assim, sairia da pedra, né? Porque fica numa estátua de pedra, sairia da pedra assim, né? Vocês estão atrasados. Falei isso lá atrás, 2000 anos atrás, vocês estão ainda fazendo isso. Vocês estão atrasados. Tá? Então, o que eu quero deixar com vocês não é deixar vocês preocupados. Eu quero deixar vocês com um senso de urgência. Vamos, velho, vamos. É essa a sensação. Tá? Obrigada.